Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. A palavra que eu tenho para compartilhar hoje é a respeito da importância do jejum a Deus. Mais precisamente, eu quero falar sobre 3 benefícios espirituais que o jejum traz para a nossa vida. Te convido a ficar até o final desta mensagem, pois será a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. 3 benefícios espirituais que o jejum traz sobre a nossa vida. Vamos lá, irmãos. O primeiro benefício é que o jejum ele nos aproxima de Deus através da oração. Normalmente, quando você inicia o seu propósito de jejum a Deus, quando você vai apresentar ali a Deus o propósito e o período pelo qual você vai estar de propósito, com esse propósito diante do Senhor, normalmente iniciamos com uma oração e ao finalizarmos, nós terminamos o propósito apresentando a Deus também com uma oração. Portanto, irmãos, por no mínimo 2 vezes durante este período em que você vai estar jejuando ao Senhor, você ali se coloca 2 vezes em oração diante de Deus. E sabemos que a oração, ela nos aproxima do Senhor. A oração nos leva até o lugar santíssimo, nos faz estar mais próximos do Senhor. Então, o primeiro benefício que eu vejo no jejum é esse. O jejum nos aproxima de Deus através da oração, porque não tem como você apresentar um propósito de jejum a Deus sem orar. Primeiro benefício é esse, irmãos. Segundo benefício é que o jejum nos traz autoridade espiritual. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós vemos ali o caso de um jovem que foi levado até Jesus, pois os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, não conseguiram libertar aquele jovem do espírito maligno que o oprimia. E no versículo 21 deste capítulo 17, nós vemos Jesus falar assim: mas esta casta de demônios não se expele, senão por meio de jejum e da oração. Portanto, além de nos aproximar de Deus através da oração, o jejum também nos concede autoridade espiritual, pois a palavra nos diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquela casta de demônios, e Jesus Cristo disse que aquela casta de demônios se expele através do jejum e da oração. Portanto, o jejum, ele te concede autoridade espiritual. Esse é o segundo benefício que o jejum traz para a nossa vida. E o terceiro benefício, irmãos, é que o jejum, ele nos capacita a ouvir e a entender a voz de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no versículo de número 2, nos relata o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos ali que os irmãos estavam servindo a Deus, jejuando e orando. E eles ouviram a voz de Deus através do Espírito Santo e entenderam o recado do Senhor, que era para separar Barnabé e Saulo para a obra que ele os havia chamado. E o versículo 3 nos confirma que eles entenderam a voz do Senhor, pois diz assim: então, jejuando e orando, ou seja, eles continuaram jejuando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, para que fossem realizar a obra que o Senhor os havia chamado. Então, irmãos, esses são os 3 benefícios que o jejum traz sobre a nossa vida, os 3 benefícios espirituais que o jejum traz para nós. Ele nos aproxima de Deus através da oração, nos concede autoridade espiritual e nos capacita a ouvir e a entender a voz de Deus. Irmão, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e até a próxima, se Ele assim nos permitir.